O Antônio Rafael Pinto Bandeira foi um pintor brasileiro, negro, nascido em Niterói, estado do Rio, em 1863. Ele teve uma vida curta e nem sempre conseguiu realizar todos os seus desejos, né, como artista. Ele ingressou bem cedo na Academia Imperial de Belas Artes, aos 16 anos, mas já começou a se destacar, né, com as suas pinturas de paisagem, pinturas de retratos, inclusive recebeu alguns prêmios, menção honrosa. Primeiro é o seguinte, essa pintura que mostra a face do Rafael, né, ela primeiro parece um pouco diferente, não é um autorretrato, né? Ela parece um pouco diferente da do Rafael, cuja fotografia foi achada, que mostra-o no Liceu de Artes e Ofícios, na Bahia. Ele está como professor, né, do lado de dois alunos. Um desses alunos, inclusive, foi retratado por ele. É o aluno de costas, assim, sem camisa, e vê-se bem novo, né? Assim como o Antônio Rafael, o Pinto Bandeira, também entrou novo na Academia Imperial de Belas Artes, né? É preciso lembrar que não exatamente a academia era um lugar que pessoas cujo interesse era subir na vida, elas ingressavam ali, né? A academia tinha muitas pessoas pobres, muitos que não viam outras possibilidades assim de ganhos financeiros grandes, né? E que tinham a propensão à arte, né? E o Antônio Rafael foi um desses alunos que conseguiu um relativo sucesso na sua época. Ele depois foi chamado para ser professor no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e ficou algum tempo por lá. Ele pintou algumas paisagens, inclusive aqui de Niterói. Tem alguns trabalhos dele no Museu Antônio Parreiras, que fica no bairro do Ingá, e também no Museu Afro Brasil, em São Paulo, e algumas coleções particulares. O trabalho do Rafael mostra é, também algumas pessoas de ascendência negra, né? Vou mostrar três quadros dele agora, para corroborar isso, né? De que, na verdade, ele recorria a esse modo neoclássico para pensar assim a hierarquia social, né, e todas essas possibilidades de representação que a gente pensa hoje, né. O primeiro quadro que eu vou mostrar é o quadro Moça Sentada, de 1886. É uma moça, né, de ascendência negra, e ela está sobre um banco de pedra, e ao fundo tem um veleiro, né, tem umas ondas, um mar que parece tranquilo, né, e ao mesmo tempo ela está com um olhar meio desgostoso, parece olhando para fora do quadro, e tem um anel brilhante, né, e ela está com uma flor meio jogada no colo, e um vestido, né, está bem vestido, um vestido vermelho, um vestido, uma saia amarela. Ele não aposta nesse tipo de tipificação, né, do negro, né, da negra. E ele também, como um homem livre, né, ele era descendente de escravos, mas seus pais já não eram escravos, né. Ele ele pinta com dignidade, né, essas pessoas, não querendo mostrar a subjetividade delas, né. E então esse quadro é bem bonito, bem interessante, né? Porque lembra um certo romantismo de uma pessoa que pode estar esperando um possível casamento, talvez ela seja noiva,
ou talvez ela tenha um amor, né, não correspondido, mas ao mesmo tempo ao fundo um mar tranquilo, uma paisagem. Então tem essa dubiedade, né? E o Rafael em si também me parece que muitas pessoas diziam que era uma pessoa muito tímida, muito reservada. O Antônio Parreiras, um pintor contemporâneo, que conviveu com o Pinto Bandeira, comenta sobre isso e ele inclusive fala que o que pode ter ocorrido para a morte do Pinto Bandeira seria uma desilusão amorosa promovida pelo preconceito racial. O Pinto Bandeira poderia ter sido vítima de um suicídio, né? Ele teria se suicidado aos 33 anos, mas isso não é totalmente, né, solidificado. Tem pessoas que dizem que, na verdade, o corpo dele não teria aparecido o corpo de uma outra pessoa boiando na Baía de Guanabara, lá perto dos lados do Caju, já para o Rio, né? Para o Rio de Janeiro, para o lado do Rio de Janeiro, uma pessoa cuja camisa estava bordado o nome do Pinto Bandeira. Mas talvez essa pessoa fosse de tez branca, né? E o irmão do Pinto Bandeira não teria pedido o corpo, não se sabe muito bem, teria entrado na justiça. É uma questão muito, né, obscura para a gente agora, né? Depois de tantos anos. Então, tem conjecturas a respeito da sua morte, mas me parece que havia um consenso de que ele tinha depressão e momentos onde mostrava, né, sua melancolia, sua tristeza. Inclusive porque ele queria fazer uma escola de artes aqui em Niterói e não conseguiu na sua época. Bom, continuando aqui os quadros, em seguida vou mostrar para vocês um quadro que chama-se Feiticeira. Ele está em São Paulo, né? E ele mostra uma mulher também, uma mulher negra, olhando para a tela dessa vez, né? E ela encara o espectador e não tem nenhum fundo, né? Não tem nada que demonstre alguma coisa a não ser talvez o título, né? E esse título talvez lembre a força do olhar dessa mulher, né? Que olha de maneira incisiva, né? Sem medo, uma mulher negra que olha para o espectador sem medo, né? E ela está vestida assim, tem um colar discreto, um cabelo preso com um laço de fita vermelha e um pequeno brinco de pérolas, né? Lembrando a mulher com brinco de pérolas do Vermeer, né? E só que o brinco dela é um pouco menor, mas lembra um pouco esse estilo de pintura, né? Ela é pintada um pouco de 3/4, assim, nem sempre, não é sempre com o rosto voltado para o espectador, mas um pouco de lado. E essa mulher, né, ela tem dignidade, né? E foi pintada em 1890. E eu acho que mostra muito dessa busca dos modelos negros como uma não tipificação, né? Não como algo exótico ou ligado à pobreza ou ligado à desigualdade brasileira, né? Mas uma mulher que encara o espectador de forma altiva. E o Antônio Rafael
continua com modelos negras, e esse é o quadro chamado Jovem Adormecida. Acho que ele fala um pouco dessa questão social, né? Porque a jovem adormecida, ela tem, me parece, ascendência negra, né? Tudo leva a crer, mas ela está num ambiente aristocrático. Ela tem um papel de parede atrás, ela está lendo um livro, né? O livro recai sobre o seu colo. Esse livro lembra a erudição, né? E ela está sentada numa cadeira, numa pose elegante, ao mesmo tempo que adormece, ela adormece de maneira suave. É um adormecimento que lembra uma espécie de inserção naquela história do livro, né? Para mim, lembra isso, uma pessoa que acabou de ler e está, né, envolta naquele ambiente da literatura. Tem outros livros na mesinha que está ao lado dela. Essa mesinha está recoberta por um pano vermelho. Existe também um lustre bem bonito, né? Existe um tapete. O vestido dela, né, é um vestido bem recortado, um vestido vibrante, de uma cor azul. Ela está vestindo também sapatilhas. Tem todos os detalhes atrás da cabeça dela. Me parece que há uma almofada amarelada, um pouco dourada. Então todo esse ambiente que normalmente não é associado a uma pessoa de ascendência negra nesse período, né? O Rafael coloca nesse quadro e ele, né, parece trocar esses parâmetros de branquitude como a branquitude que é a riqueza, né? A branquitude que está ligada aos bens materiais, né? Então, um outro quadro, o último que eu vou mostrar desses quadros de retrato, é chamado de Cabeça de Homem, de 1891. Então, a Cabeça de Homem é interessante pelo título, né? Porque não é uma cabeça de homem negro, mas é uma cabeça de homem. Então, esse homem não tem nada no fundo, né, que diga, que remeta a alguma história, alguma profissão, algum contexto. Ele meio que olha para o lado, para fora da tela, né? Mas ao mesmo tempo não parece subserviente, parece firme, né, no seu olhar, e com uma camisa simples, branca, mas ele lembra um pouco essa sequência de pessoas que o Rafael retratou, né? Essa questão que havia nas pinturas neoclássicas, que havia nessa coisa europeia, e ele pega essa simpatia que as pessoas têm por esse tipo de pintura, né? E retrata o brasileiro, né? O afrodescendente que seja, né? O negro, né? Na verdade. E essas pinturas de retratos do Rafael me parecem bem interessantes para lembrar essa dificuldade que os pintores, os artistas sentiam e sentem até hoje, né, de se inserir e de ao mesmo tempo colocar suas questões nos seus trabalhos, de se inserir no circuito. O Rafael também não ganhou, por exemplo, o grande prêmio de viagem que acontecia na Escola Imperial de Belas Artes, onde certos alunos eram presenteados com viagens para fora do país, muitas vezes para a Europa, né, para estudar. O Rafael não foi um deles. Então esses homens e mulheres que há pouco tempo eram só vistos apenas através de um olhar que os ligava a uma força
de trabalho domesticável, né? Ou uma curiosidade etnográfica, passou a ter expressividade e individualidade nos trabalhos do Pinto Bandeira. Ele também pintou naturezas mortas, não apenas retratos, como eu mostrei agora, mas também paisagens, como por exemplo paisagens aqui da cidade de Niterói. Ele, para corroborar essa visão de que ele tinha uma certa melancolia, eu vou ler uma afirmação aqui do Antônio Parreiras. Antônio Rafael era um paisagista extremamente sensível, fez uso de uma fatura e de um colorido admiráveis, observando a natureza através de olhos tristes. Foi em 1887 que o Pinto Bandeira se mudou para Salvador e lecionou no Liceu de Artes e Ofícios, na Bahia. Alguns anos depois, em 1890, ele volta para sua terra natal, Niterói, e tenta abrir essa escola de artes, não consegue, e depois de alguns dias fica desaparece, 12 dias depois é encontrado este corpo e admite-se a hipótese do suicídio. Ele morreu em 1896 e deixou o seu legado, né, na história da pintura, da arte, desse movimento de artistas pobres e negros e que tentaram de várias maneiras, né, com as armas que tinham, trazer esse olhar, né, único para a pintura brasileira. E ele, Antônio Rafael Pinto Bandeira, é um desses pintores que precisam ser sempre lembrados.